Muito bom dia para você que está começando o seu dia com a gente aqui no Meditações Ponto de Partida. Pois é, esse é o programa diário de segunda a sexta-feira. Lembrando a você que nos domingos nós também temos o ponto de partida, só que de uma forma diferente. Nós temos então um bate-papo, uma conversa, onde a gente amplia um pouquinho mais alguns temas da Bíblia. E você também pode pedir o seu estudo bíblico e acompanhá-lo através do QR Code que você acompanha aqui durante o programa Meditações Ponto de Partida. Muito bem, hoje eu vou falar sobre solidão. A Bíblia fala sobre isso também. Existe uma frase que diz assim: às vezes Deus nos separa do barulho do mundo para que possamos ouvir a sua voz. Mas é difícil, não? Você ficar sozinho, você ter que enfrentar a sua vida sem o apoio de outras pessoas, ou às vezes você viver numa casa que você não tem a companhia de ninguém. Não é tão simples assim. Mas como que a gente lida com isso? Como que a gente consegue superar essa luta, essa dificuldade? Bem, a Bíblia fala de várias situações de pessoas que enfrentaram a solidão. E eu quero mencionar uma delas, que está no livro de João, no capítulo 5, e nós encontramos aqui a história de um paralítico, alguém que foi curado por Jesus. E o texto fala de que ele estava à porta, de um tanque chamado Betesda. Bem, é interessante que existia ali naquele lugar uma crença popular de que alguém iria movimentar as águas desse tanque e os primeiros que chegassem ali seriam curados. Obviamente que essa era uma crença popular. A Bíblia não diz que isso era um fato. Mas, no meio desse contexto, existiam muitas pessoas que estavam ali. Pessoas que sofriam, pessoas que estavam passando por lutas. E dentre elas, nós temos aqui então esse paralítico. E interessante que Jesus se encontra com essa pessoa. E olha o que diz o verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus estava dizendo: olha, você quer andar? Isso aparentemente é uma coisa impossível. Mas aqui era o próprio Deus que se tornou homem, Jesus, que estava ali. E interessante que o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Porque eles acreditavam que existia alguém, um ser fora do normal, sobrenatural, que movimentava a água e as pessoas ficavam curadas, apesar de não ter registro de que isso acontecia. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomou o leito e pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Interessante que Jesus usou muito o sábado para fazer boas coisas, benefício às pessoas. E esse foi também uma das curas que Jesus fez no sábado. Existia dentre as crenças e as regras dos judeus, e a gente pode ver isso no livro jurídico dos judeus, o Mishnah, 39 proibições. E uma dessas proibições era você, por exemplo, pegar a sua cama no dia de sábado e levantar ou carregá-la. E Jesus, ele menciona isso para ele. Mais uma vez a ideia de que algumas coisas nós precisamos fazer, Deus vai fazer a parte dele, mas ele espera que a gente também tenha iniciativa. E interessante que o texto diz que aquele homem ficou curado, pegou o seu leito, a sua cama e começou a andar. Ele era alguém muito solitário, alguém que não tinha ninguém por ele. E somente Jesus foi a solução para as suas lutas. Eu estou falando para alguém que não tem ninguém por você? Você está passando por um momento em que teus amigos talvez estão te ignorando, talvez a tua família também não está dando importância. Eu quero dizer para você que existe alguém que se importa com você. E essa pessoa é Jesus Cristo. Assim como se importou com esse homem que era paralítico, Cristo também está preocupado. Eu lembro de uma história que li quando criança, de um homem que estava num hospital e ele não deixava ninguém sentar numa cadeira que ficava sempre vazia. E um dia, quando ele veio a faltar, ele veio a morrer, encontraram uma carta. E nessa carta descobriram que aquela cadeira era a cadeira que ele conversava com Cristo todos os dias, porque na sua imaginação Cristo estava ali com ele e ele por isso não deixava as pessoas sentarem naquela cadeira. E ele deixou isso anotado, logo após ele ter faltado, ter perdido a sua vida. Deus está sempre conosco, não importa o que aconteça. O mundo pode te abandonar, pode cair todas as coisas,
Você pode achar que não tem ninguém, mas Deus está sempre ao teu lado. No Salmo 46, nós encontramos a expressão: o Senhor é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Está lá no verso 1 do Salmo 46. E assim a Bíblia é repleta de afirmações de pessoas que também se sentiram como você, sozinhas, fracas, muitas vezes sem ter com quem conversar. E talvez você está aí nessa situação. Estou falando para você que já está no final da vida e está se sentindo assim? Ou estou falando para um jovem que de repente não tem mais amigos ou foi ignorado pelos seus amigos? Ou você que perdeu o namoro ou perdeu o casamento? Eu não sei qual é a sua situação, mas uma coisa eu posso te afirmar: Jesus está do teu lado. Jesus, ele fala em Apocalipse 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Essa é uma linguagem figurativa, obviamente. É como se estivesse à porta da nossa mente, do nosso coração, e ele está batendo, e ele está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu vou entrar. E Apocalipse 3 diz assim: e vou cear, a ideia de jantar, de comer junto. Cristo quer ter aquela amizade, sabe, de alguém que está próximo. Você não vai comer com qualquer pessoa, você convida aqueles que são mais próximos. E Jesus está dizendo assim: eu quero ser próximo de você. Mas para isso você precisa buscar na palavra de Deus. Para isso você precisa desenvolver o hábito de orar, de conversar com Deus. E eu gosto muito do pensamento que diz que a oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva até Ele. Deus quer ser o teu melhor amigo. Pense nisso. Se você quer conhecer um pouco mais desses temas, você tem aí o QR Code que está aí na tela e você pode pedir o seu estudo bíblico que vai chegar na sua casa. E pode também pedir alguém para estudar com você, se você assim o quiser. Mas se você quiser estudar sozinho, está aí. Você pode pedir esse estudo e você pode se aprofundar nesses temas tão lindos da Palavra de Deus. E não esqueça que seguir a Bíblia, a Palavra de Deus, sempre é a melhor escolha. Um grande abraço e nos encontramos no próximo programa.